mais uma vez falando sobre constelação familiar. Hoje eu quero falar de um assunto que saiu num exercício, né, que eu dei a algumas pessoas e apareceu, né, neste movimento os suicidas. A pessoa mesmo, ela tampava, né, o nariz, a boca o tempo inteiro, como se não pudesse falar, como se ela também não pudesse respirar. E falar desse assunto, apesar, né, de parecer um assunto que muitas religiões, né, falam que os suicidas têm que ser excluídos, que tudo pode acontecer mesmo, menos nós tirarmos a própria vida. Mas o que está por trás dos suicidas, né, quem os suicidas seguem, quem os suicidas olham, quem os suicidas representam, né? Que força que tem ali. Então, olhar para isso de uma forma mais ampla, né? Sem papas na língua e sem também a imagem de que é um assunto que não se fala, porque é um assunto muito forte. E algumas religiões excluem os suicidas como se eles fossem, obviamente, pessoas que foram contra Deus, né, ou tiraram a própria vida. E então nesta constelação apareceu algo específico que eu não quero falar especificamente sobre o suicídio, mas também falando sobre isso, eu quero falar de como nós enterramos os nossos mortos. Nessa constelação apareceu justamente esse movimento né, dessa pessoa que fecha, que não pode dizer, que não pode respirar. E eu fiz esse movimento com ela, falando para ela que ela olhasse para esses suicidas da família dela. Ela falou que da família dela ela não tinha conexão, mas a vida inteira ela teve conexão com suicidas, inclusive da família do marido. Então tudo aquilo que aparece de forma muito ampla na nossa vida, de forma repetitiva, e nós falamos, puxa, mas por que isso está aparecendo, né? Isso não tem, eu não sei de onde vem, o que é. E muito interessante porque veio uma frase que também foi muito importante para mim, essa frase, e por isso eu quero fazer um programa falando sobre isso. Porque como a gente enterra os nossos mortos, né? Talvez a gente tenha enterrado alguém muito próximo a nós com indignação, como o caso dos suicidas, que geralmente são excluídos de um sistema familiar. As pessoas têm medo de falar a respeito, né? E a quem os suicidas seguiram, né? Como eles são excluídos, quem eles representam, né? Que exclusões os suicidas representam, que sentimento ali de raiva, de tristeza e de morte, né? Muitas vezes o caminho da morte que um suicida faz pela mãe, né? E existe uma dinâmica oculta por trás disso. Eu já fiz um dia um programa sobre isso. Isso é um assunto polêmico, porque muita gente não quer ouvir. Mas o que eu quero falar mesmo hoje, apesar de ter falado bastante já desse nome, né, dessa palavra dos suicidas, eu quero falar sobre essa frase que veio quando eu falei para essa pessoa, porque ela precisava olhar para o suicídio, para os suicidas, né, e se ela já tinha passado pela cabeça dela essa vontade e por que, né, isso acontece. E a frase que veio foi: você precisa enterrar os suicidas da sua família com amor. Então muita gente fala, o que é isso? Os suicidas já estão enterrados, né? Ainda precisa fazer mais algum movimento? Pois é. Então eu percebi em mim também, né? Quando algo acontece na nossa família, ou algo acontece com alguém próximo e a gente não se conforma e a gente fala como pode, o que é isso, por que morreu tão cedo, né? O que a pessoa fez de errado para morrer tão cedo? Olha, ela devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Ou as pessoas se culpam,
né? E falam, puxa, se eu tivesse feito isso, ou se eu tivesse dado aquilo, ou se nós tivéssemos tentado aquilo, né? E enquanto os vivos não enterram os mortos com amor e não conseguem dizer sim ao destino deles, a forma como foi, nós não conseguimos seguir a nossa própria vida, e as próximas gerações, de alguma forma, vão continuar olhando para esses mortos como se faltasse algo. E às vezes realmente falta algo. Faltou algum movimento. A morte de alguém, a morte de um ente querido, de alguém próximo, traz um movimento amplo e profundo de cura também para uma família. E esse movimento, ou essa pessoa que ocupava um lugar e que agora esse lugar continua ocupado com amor, do jeito que foi, né, colocando uma ordem e aceitando o tempo que aquela pessoa ficou, o que aconteceu com o destino dela, o que aconteceu na vida dela, né, a forma como ela precisava, né, dessa experiência na vida, faz com que a gente olhe para algo muito mais amplo do que simplesmente olhar para um fato e olhar para a tragédia, que é o que infelizmente a televisão mostra, né? Se as televisões mostrassem todo esse aspecto mais amplo a respeito de uma tragédia, de um acidente, desses problemas que estão acontecendo, enfim, é terremoto, é furacão, é guerra, é rocinha, né? Enfim, o que significa tudo isso, né? Então, olhar para as fases, né? De primeiro vivenciar, sair da negação de que aquilo não podia ter acontecido, né? Depois viver a fase mesmo da tristeza, ou primeiro a fase da raiva, né? Por que essa pessoa foi embora? Se ela tivesse cuidado, se ela tivesse feito diferente, se ela tivesse aceitado, e que não resolve. Mas essa fase da raiva esconde essa fase da tristeza, né? Que até uma amiga a gente estava falando sobre um exercício que nós fizemos e ela falando o oposto da raiva é a tristeza. E achei interessante porque a constelação olha para isso também, né, como sentimentos primários, secundários. Então, o contrário da raiva tem a dor, né, a tristeza, aquilo que a gente ainda nega porque dói. Então, primeiro passa a fase da negação, depois vem a fase da raiva, depois vem a fase da tristeza e depois a fase do enterrar os mortos com amor, com aceitação daquilo que foi, daquilo que deixou, né, também de aprendizado para os que ficam, do sentimento de gratidão que a gente pode ter por tudo que essa pessoa representou, né, na nossa vida, para que esses mortos, né, que a gente sabe que no plano espiritual não existe a morte, mas que também nesse plano físico não fique a memória de que foi injusto ou de que algo não se concluiu, né? Ou de que porque eu não aceito, então começa a gerar uma tristeza e uma vontade de seguir aquele que foi. E aí também começa um processo de suicídio. Então, o suicídio não é só a pessoa fazer esse processo contra si próprio, né? Mas o suicídio de não ser alegre, o suicídio de não querer mais viver, o suicídio de não querer mais aprender, o suicídio de só amar a pessoa que foi, porque existem tantas pessoas aqui ao nosso redor, existem pessoas em todos os lugares, existem situações e nós estamos a serviço de outra coisa e não só de uma pessoa. Então, também falo isso para os pais de suicidas, para os pais das crianças, né, que morreram antes e que os pais às vezes não se conformam, né? Então, o não conformar segura também as pessoas, né? Então, hoje eu queria
especialmente deixar essa mensagem, porque essa mensagem também serve para mim, né? Eu perdi a minha mãe faz alguns anos, né? Agora, mais recente. E todo o movimento, né? Que o tempo, como também hoje eu ouvi, né? O Bert Hellinger falando, né? Que o coterapeuta dele, como disse o Gerhard, né, um docente da Hellinger Schule, que o Bert fala, o meu coterapeuta vai me ajudar nisso. E o coterapeuta dele é o tempo. Então, às vezes precisa passar por todo esse processo que eu disse, da negação, da raiva, depois da tristeza e depois do enterrar os nossos mortos com amor, respeito e honrando a vida deles, não como certo ou errado, mas como uma vida grandiosa que fez o seu trabalho de forma maravilhosa e perfeita no tempo que precisou ser. E mesmo na morte, deixa uma lição e um aprendizado tremendo, né? Então, que a gente possa honrar as pessoas que se foram, né? Que nós ainda não tínhamos olhado para essa despedida com amor. Então, que todos possam ficar com essa frase: agora é possível enterrar os nossos mortos sem julgamento e com amor.